Companheiro Wellington, por favor, contribua conosco, se apresente, fale um pouco aí do chão que você pisa e da experiência nesse processo. Bom dia, Maicon. Bom dia a todos os companheiros aí dessa sala de reuniões, desse seminário. Eu sou o Wellington Rodrigues, aqui da região sudoeste da Bahia, aqui de Cândido Sales. Cândido Sales é o primeiro município da Bahia que o Rio Pardo chega, né? E a nossa experiência aqui é o seguinte: a gente se integrou a essa articulação, esse movimento, no ano de 2017, quando, numa dessas atividades da articulação, em Encruzilhada, a gente participou lá de uma programação de um seminário, foi quando a gente se integrou a essa discussão. Na ocasião, a gente levou uma reflexão sobre a importância de enxergar o rio como um sistema vivo, né, e integrado, desde a nascente até a foz, que, infelizmente, com essa visão da maioria da sociedade, essa deseducação ambiental, muita gente não entende que o rio é esse sistema, né, articulado, e que existe os afluentes, existe toda essa dinâmica. E aí fica parecendo que cada município tem seu pedacinho de rio e que, por isso, não se preocupa com ele como um todo, né? E a nossa região aqui, assim como toda a bacia, porque essa articulação ela chegou à conclusão que o Rio Pardo é um rio marcado para morrer, né? Com base na inoperância dos agentes, né? Principalmente dos agentes públicos, e essa voracidade justamente do capital, de estar se apropriando mesmo da água, né? O trecho que a gente mora aqui, que entre Cândido Sales e Itambé, ele sofre muito, que é a região do Médio Rio Pardo, ele sofre muito com esse estresse hídrico, né? Embora a gente tenha índices pluviométricos relativamente bons nos últimos anos, mas o rio, em dado momento, ele chegou a cortar aqui na nossa região, né? E a gente percebe, e os diagnósticos já foram feitos pelas entidades envolvidas, pelos companheiros envolvidos, né, os estudos, chegou a essa conclusão mesmo de que a maneira como o recurso está sendo utilizado é que é o problema, é o uso irracional dos recursos hídricos, né? E o que a gente vê, a nossa experiência, como a gente aqui é da área urbana, eu faço parte de um movimento chamado Cidade Nossa, e a nossa discussão é mais nessa perspectiva do meio urbano, né? Mas a gente sabe da dificuldade dessa disputa quase que desleal entre o agronegócio versus a agricultura familiar. A nossa região, por exemplo, a agricultura familiar ela está minguando cada vez mais por falta do incentivo e dos governos locais, principalmente com esse governo de extrema-direita aí, agora que piorou mais a situação. Mas a gente vê que a ausência desses agentes produtivos da agricultura familiar na disputa, inclusive do debate, tem permitido a permanência desses sistemas de captação aí que praticamente asfixia o rio, né? E aí eles agem de maneira, a gente percebe que eles agem de maneira deliberada e com o apoio do Estado, né? Que a ANA, por exemplo, não cria nenhuma dificuldade para a atuação desses agentes, desses produtores, desses grandes produtores. Essa região nossa aqui é uma região que produz um café para exportação, então eles lucram muito com essa atividade aqui, e a gente percebe que eles continuam adquirindo terras, mobilizando para comprar mais terras, né, para expandir. E aí a nossa preocupação é justamente essa, porque a gente sabe que nós aqui somos uma região semiárida e projeções mostram que essa região, uma região que tem 96% da área
de vegetação suprimida. O município ele já ficou, o município de Cândido Sales, Águas Vermelhas, Vitória da Conquista e Encruzilhada, que são os dessa região aqui, por exemplo, eles já tiveram ali liderando o ranking do INPE sobre desmatamento. Então, o que nós, como sociedade civil, o que nos preocupa é justamente isso, é esse uso irracional do recurso. Mais do que, por exemplo, estabelecer que não pode ter cultivo desta ou daquela atividade, ou desenvolver essa ou aquela atividade. A preocupação não é essa. A preocupação é que a maneira como funciona é irracional. E aí, com certeza, quem tende a se prejudicar e a perder com isso é a população, principalmente a população rural, a população mais pobre, né? E eu acho que a minha contribuição aqui, falando como munícipe aqui de Cândido Sales, é nesse sentido, né? A gente preocupa porque há uma relação muito próxima entre a agência reguladora e os cafeicultores, mais propriamente dito, né? E a gente sabe que eles planejam, inclusive, adquirir ali aquela concessão da barragem do Rio Pardo, justamente para eles terem um maior controle do fluxo da água. Atualmente, eles já têm esse controle, né? Eles é que determinam a quantidade de água que vai descer, a jusante. E eles chegaram ao critério seguinte: desde que garanta que a empresa de abastecimento capte pelo fio d'água, não importa se a bacia como um todo, né, esteja definhando, né? Eles não têm essa preocupação, digamos assim, ecológica do rio em relação ao recurso hídrico, né? E isso, diante aí desse avanço do neoliberalismo, do ultraliberalismo, né, esse alinhamento do governo brasileiro com essas grandes corporações, né, e o avanço de legislações como esta aí, que nos deixa ainda mais vulnerável, é o que nos preocupa, no sentido de buscar caminhos para fazer esse enfrentamento, né? Então, eu acho que essas são as minhas colocações aqui, como membro da sociedade civil, e eu encerro por aqui. Muito obrigado pela atenção.